Olá, minha amiga linda, maravilhosa. Nesse vídeo iremos abordar verdades sobre o sexo anal. O sexo anal é uma prática sexual cada vez mais comum, mas ainda cercada de tabus e preconceitos. Muitas pessoas têm curiosidade sobre como praticá-lo de forma segura e prazerosa, mas também têm preocupações e dúvidas sobre os cuidados, riscos e consequências envolvidos. Nesse vídeo vamos explorar tudo o que você precisa saber para praticar o sexo anal com segurança e com prazer. Vamos abordar os cuidados com a higiene, a escolha dos produtos adequados, a importância da comunicação e do consentimento e os riscos e consequências que podem surgir durante e após a relação sexual. Este é um conteúdo essencial para quem deseja explorar sua sexualidade de forma consciente e responsável. Não perca a oportunidade de aprender tudo o que você precisa saber sobre sexo anal. Eu sou o Dr. José Marcos Neves. Esse canal foi criado para você que quer ficar por dentro dos assuntos da ginecologia e obstetrícia e deseja tirar dúvidas sobre as questões sobre sexualidade. Anatomicamente falando, o que devemos saber sobre a região anal para ter mais confiança? O canal do reto tem por volta de 17 centímetros de comprimento e na parte final do reto encontra-se o ânus, mantido fechado pelo músculo esfíncter externo, que você controla voluntariamente. Pode apertar ou relaxar quando evacua. É um músculo voluntário. Logo após vem um músculo esfíncter interno, sobre o qual não se tem controle voluntário, ou seja, é controlado pelo sistema nervoso central. Se a pessoa está relaxada, esse músculo também está. Porém, se estiver nervoso, tenso, o esfíncter externo e o interno ficam muito contraídos. Como os dois músculos funcionam em harmonia, você pode estimular o esfíncter interno a descontrair, relaxando o esfíncter externo. Captou? São eles que provocam dor. Sim, quando são forçados a serem penetrados, por exemplo, no sexo anal, tenso e com medo. Para que algum acessório ou pênis penetre o canal anal, os dois esfíncteres devem estar relaxados. Como deve ser feita essa penetração? Deve ser lenta, progressiva, não violenta e com muita atenção do parceiro penetrante. Em certo momento, o parceiro penetrante percebe que o canal anal relaxa e recebe totalmente o pênis sem tensão e com sensações de maior prazer para ambos os parceiros. É possível sentir vontade de fazer cocô durante o sexo? Dizem os especialistas que sim. Isso acontece nas primeiras vezes, quando o pênis chega ao canal do reto, logo após os dois esfíncteres. O reto é um delicado compartimento em torno de 35 centímetros de circunferência, com muitos músculos, bastante vascularizado, mas poucas terminações nervosas. Com a experiência, o praticante começa a sentir prazer e a ter trocas de sensações sexuais muito agradáveis. Qual a melhor posição? É aquela em que a pessoa se sente relaxada e acomodada. Algumas preferem ficar de lado, outras deitadas de barriga para baixo ou com o travesseiro debaixo do ventre. Uma posição muito falada é a famosa de 4, ou seja, a pessoa fica apoiada nos joelhos, mãos ou cotovelos. Mas com a prática, cada um vai desenvolver as suas preferências. Existe alguma indicada para iniciantes? Bem, a posição lateral de costas, em que o receptor se coloca de lado e o penetrante fica por trás, ditando um ritmo de acordo com a resposta daquele que está sendo penetrado. Os beijos no pescoço, nas costas, favorecem a excitação e a entrega de corpo e mente. Também se pode tocar nos genitais, facilitando o orgasmo. Para a mulher, tem outro ponto positivo: a prevenção de contaminação por fezes ou resíduos fecais. Na retirada do pênis, ele desliza e cai para fora e não encosta na vulva. Tem alguma desvantagem na posição de costas? Bom, a penetração é mais rasa para alguns praticantes. Isso é vantagem. Para outros é desvantagem. Também não dá para ficar frente a frente, sentindo a respiração, o beijo, o olhar. E qual a posição é contraindicada? Quando a pessoa está de pé, o reto forma um ângulo com a entrada do ânus, de modo que a introdução de um acessório rígido atingirá a parte posterior do reto, fazendo com que seja muito difícil continuar a penetração. Se insistir, é provável que o penetrado sinta incômodo ou dor. Se o parceiro ou parceira a ser penetrado estiver deitado na posição de 4, o canal do reto fica mais retificado, facilitando a penetração. Pode-se usar pomada anestésica para fazer sexo anal? Pode, mas tendo o ânus ou pênis
anestesiados, perde-se a noção da sensibilidade durante a penetração, impedindo que se perceba algo de errado que esteja ocorrendo naquele momento, como dor e ferimentos, por exemplo. Além disso, o prazer também ficará comprometido, já que as sensações não serão percebidas. A melhor solução é usar lubrificante na região. E qual a chance de se contrair doenças fazendo sexo anal? É fácil porque a mucosa anal absorve facilmente vírus e outros agentes de doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV. Outra porta de contaminação é a possibilidade de pequenos traumas locais por falta de lubrificação e erros na técnica do sexo anal. E as complicações são sérias. As DSTs podem provocar aborto ou nascimento de crianças com graves malformações, por exemplo. Isso sem falar do HIV, que leva à morte. A camisinha protege dessas doenças? Claro, é a melhor forma de prevenir. Sem o uso dela, o sexo anal pode propiciar a contaminação por doenças graves. A pessoa que penetra pode contrair piolhos, gonorreia, clamídia, hepatite B e C, herpes, HIV, AIDS, condilomas, a própria HPV, sífilis, uretoprostatite. Já a pessoa penetrada corre risco de piolhos, gonorreia, hepatite B, herpes, HIV, condilomas. Sexo anal engravida? Nunca, pois os espermatozoides não vão encontrar os óvulos da mulher. Não há chance, pois o intestino não tem nenhuma ligação com o sistema reprodutivo da mulher. Mas podemos pegar infecções? Sim. Se introduzir o pênis na vagina logo após a penetração anal, o que não deve ser feito em nenhuma hipótese, é fundamental que seja feita a higiene do órgão, caso contrário, poderá causar transmissão de bactérias das fezes de um lugar para outro. Não se pode esquecer o uso da camisinha, isso é indispensável. O ânus pode alargar depois de fazer sexo anal? Quando ocorre uma penetração sem que o receptor esteja preparado, com os músculos dos esfíncteres contraídos, podem acontecer traumas com ruptura de fibras musculares, gerando dor ou sangramento. Nos casos de introdução de acessórios de grosso calibre de forma violenta, sempre há lesões de maior ou menor grau. Se as experiências traumáticas forem repetitivas, ocorrerá lesão grave e permanente nos músculos, levando à perda de fezes de forma involuntária. Há algum truque para evitar isso? Para um relaxamento melhor durante a relação sexual, muitas vezes um treinamento prévio ajuda no banho, com a introdução do dedo, ou de acessórios tais como plugs anais. No início, com o dedo pode ser mais apropriado para sentir o esfíncter externo e o interno. Com o tempo, os músculos responderão à sua vontade. Sexo anal pode causar câncer? Não. O sexo anal não faz a próstata crescer no homem. A próstata faz parte do sistema urinário e não do intestinal. O contato do pênis com o intestino, que está ao lado da próstata, pode massageá-la e até proporcionar prazer e não desencadeia qualquer doença prostática. E hemorroidas? Também não, mas pode causar dor ou sangramentos em pessoas que já sofrem com hemorroidas, pois as hemorroidas externas dificultam a penetração anal e, se forçadas, podem se romper. Então, quem tem hemorroidas não pode fazer sexo anal? Pode, mas com cuidado e com muita lubrificação, com delicadeza e relaxamento. E se ocorrer sangramento, a espera para uma nova relação anal deve ser de no mínimo 5 dias, a fim de que haja tempo para uma perfeita cicatrização desses vasos. Pode-se alternar sexo anal e oral e vaginal? Nunca, nunca, pois essa prática pode levar bactérias para a boca ou para a vagina. Como fugir de resíduos fecais ou flatulência durante ou depois da relação? Soltar detritos fecais no pênis do parceiro é possível sim. Para evitar, faça uma limpeza do ânus antes da relação. E como se faz essa limpeza? Deve-se evacuar antes do sexo, se sentir vontade, e fazer em seguida a devida higiene com água e sabonete, ou simplesmente faça a higiene local, como você faz diariamente ao tomar banho. Muitas pessoas exploram a região do ânus para saber se tem resíduos fecais antes da possível relação anal. Após essa exploração, com muito sabonete e até lubrificante, pode-se forçar a evacuação se ainda restar fezes na ampola retal. Mas e se ainda assim acontecer esse acidente de eliminar resíduos fecais? Caso ocorra a saída de fezes e seu cheiro característico, relaxe e encare o fato com naturalidade, sem vergonha. Fazer chuveirinho pode, deve ser evitado. A prática da lavagem interna
pode ferir. Em caso de dieta errada, estresse, constipação, diarreia ou outros problemas gastrointestinais, pode haver mais fezes ou resíduos fecais no reto. Nesses casos, sob orientação médica, pode-se optar pelo uso de uma limpeza mecânica do canal do reto. É possível ter orgasmo com sexo anal? Sem dúvida que sim. Muitas mulheres chegam ao orgasmo com o sexo anal e uma estimulação genital ao mesmo tempo, estimulando o clitóris. Elas têm mais chances quando praticam contrações musculares da vagina e da região pélvica que aumentam a sua excitação e unem ao efeito da fantasia excitante de estar sendo penetrada. Entre os homens, a estimulação da próstata e região facilita o orgasmo. O orgasmo do sexo anal é igual ao vaginal? Não, pois são regiões diferentes e outras sensações serão sentidas. Alguma dica para chegar lá? Bom, a estimulação direta genital tem um papel importante para se atingir o clímax quando o sexo anal está sendo praticado. Todavia, tanto homens como mulheres relatam ter orgasmos sem qualquer outra estimulação concomitante. A experiência, a excitabilidade e a erotização individual do ser humano é que determinam essas diferenças na sua resposta sexual. Isso é fundamental. É preciso ter cuidado com a frequência da relação sexual anal. O sexo anal geralmente não traz nenhum prejuízo ao corpo. É uma prática que exige conhecimentos prévios. Nenhum prejuízo é se os dois parceiros a aceitam, a conhecem e a fazem com técnica correta, delicadeza e preparo psicológico. A agressividade, a dor e o sangramento são raros. Mas sempre a crença de que a estimulação anal, principalmente o coito, machuca ou dói, é falsa. A maioria dos praticantes não tem dor alguma. Quando ocorre a penetração com o dedo, o objeto, o pênis, ocorre uma contração dos músculos locais como se fosse uma defesa. É preciso esperar que eles relaxem para dar continuidade. Só haverá dor se os parceiros não respeitarem o tempo de relaxamento dos músculos. O sexo anal bem feito depende da cumplicidade, da confiança, do carinho. Podemos deixar de lado o lubrificante? Não, ele é indispensável, pois o contato da pele do pênis com as mucosas, que são finas e sensíveis ao atrito, causam lesões. E o ânus não é tão elástico quanto a vagina e nem produz uma lubrificação natural como ela. Qual lubrificante usar? Sempre à base de água, evite qualquer outro tipo. Cremes, hidratantes, por exemplo, perdem o efeito em poucos instantes, pois penetram na pele e não amenizam o atrito. Os oleosos comprometem o preservativo, fazendo-se romper, ainda dilatar os poros do látex, permitindo a passagem do HIV para a mucosa anal. A saliva pode ser utilizada, mas geralmente é insuficiente em quantidade para uma boa lubrificação. Existe um limite para o comprimento de pênis e espessura? A penetração só pode ser até 18 centímetros. Relação anal com pênis de tamanhos maiores deve ser discutida e avaliada antes da sua realização. Na prática, a penetração deve ocorrer lentamente e com muita lubrificação, prazer e sem complicações. A espessura é variável, cada pessoa tem o seu limite. Quando devo parar de praticar sexo anal? Quando existir qualquer negação ou qualquer parceiro não desejar mais. Qualquer prática sexual deve sempre ter o consentimento do outro. É preciso agir sempre como se fosse a primeira vez? Sim, os cuidados são os mesmos sempre. Minha amiga maravilhosa, se você gostou desse vídeo, compartilha com suas amigas, dê seu like, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajude a fazer esse canal crescer. Espero poder contar com você. Temos nos esforçado bastante para pesquisar conteúdos que sejam relevantes para você. Muitos desses conteúdos são extraídos de materiais científicos encontrados nas bibliotecas online. Assista outros vídeos do nosso canal, tem coisa muito importante, conteúdo muito bom aqui no nosso canal. Agora eu já vou indo, até o próximo vídeo, fica com Deus, beijo grande, valeu!